Muito bem, meus irmãos, depois de uma longa paralisação em função aí das datas festivas de final de ano, virada de ano, nós vamos agora retomar a nossa série de mensagens no livro do profeta Daniel. Já há alguns meses nós temos pregado uma série de mensagens no livro do profeta Daniel. Nós chegamos ao capítulo 10 de Daniel. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 10 de Daniel. Vamos ler os 9 primeiros versículos de Daniel 10. Daniel 10, versos de 1 a 9. Eu leio e você acompanha silenciosamente a leitura que farei. Espero que você acompanhe com atenção, com interesse, com fé, com alegria, porque é a leitura da palavra de Deus. E a minha sugestão é sempre que você permaneça com a Bíblia aberta, para acompanhar a explicação do sentido do texto. Diz o seguinte, Daniel 10, de 1 a 9. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caindo sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos em terra. Sem sentidos, rosto em terra. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Senhor, a palavra, ora lida, é a tua palavra. O povo que se reúne neste lugar é o teu povo. Este que fala, Senhor, é teu servo. Por isso nós te pedimos, dá-nos a graça de ouvir a tua voz. Dá-nos uma boa compreensão do texto que acabamos de ler. E dá-nos corações humildes, corações ensináveis, para que sejamos moldados pelo poder da tua palavra. Pedimos isto, Senhor, para o bem do teu povo que se reúne neste lugar.
Pedimos isto, sobretudo, para a glória de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, muitas vezes nós ficamos mais frustrados do que deveríamos quando a vida toma um rumo que nós não gostamos, quando as coisas acontecem do jeito que nós não queremos. Quando alguma coisa dá errada conosco, a tendência é que nós fiquemos abatidos. A tendência é que nós fiquemos desanimados. E olha, não precisa ser aquele problemão para nos deixar assim perturbados. Basta uma criança derramar leite na roupa na hora de sair para a escola, a gente já fica fora do esquadro. Ou então, basta a chave do carro desaparecer na hora que nós estamos saindo apressados para o trabalho, a gente já fica bastante perturbado. E somos tomados daqueles pensamentos tipo, isso não é justo, essas coisas não deveriam acontecer comigo, a vida não deveria ser assim tão difícil. De onde é que vêm estes pensamentos? Por que é que nós reagimos assim? Afinal de contas, quem disse que a vida deveria ser tão difícil? Ou que a vida não deveria ser tão difícil? Irmãos, eu desconfio que com muita frequência nós reagimos dessa maneira porque falta-nos uma correta perspectiva da vida cristã. Por isso, eu quero, a partir de hoje, começar a ajudar você a compreender melhor a natureza da vida cristã. Meu propósito é que você, tendo uma melhor compreensão da natureza da vida cristã, você possa lidar melhor com a vida para a glória de Deus. E eu vou usar, a partir de hoje, esse capítulo 10 e mostrar a você aqui, pelo menos, 3 características ou 3 ambiguidades da vida cristã. São 3, hoje nós veremos só uma, deixaremos 2 para os próximos sermões. Vamos nos situar aqui, você que vem acompanhando a nossa série de sermões, você sabe que Daniel está desde o início do exílio lá na Babilônia com o povo de Deus. E durante o período de exílio na Babilônia, Deus deu a Daniel 3 visões a respeito do futuro do seu povo. Agora, no capítulo 10, o povo já saiu do exílio da Babilônia, já voltou para a terra. E Daniel recebe a 4ª visão. É a 4ª e a última visão. Capítulo 10, até o final do livro, nós vamos analisar esta 4ª visão. A partir do capítulo 10, nós temos o registro desta 4ª e última visão. Mas, antes de considerarmos a visão propriamente dita, eu desejo considerar com vocês os antecedentes desta visão. Os fatos que antecederam a 4ª e última visão de Daniel.
E como eu disse, estes antecedentes nos ensinam preciosas lições a respeito da natureza da vida cristã. Para ser mais específico, esses antecedentes nos ensinam a respeito da natureza ambígua da vida cristã. Eu já disse que nós vamos olhar e descobrir aqui 3 ambiguidades que caracterizam a vida cristã. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a primeira destas 3 ambiguidades. Eu diria que hoje nós vamos considerar a ambiguidade do já, mas ainda não. Então, esta é uma ambiguidade que caracteriza a vida cristã. O cristão vive a tensão do já, mas ainda não. Então, notem aí na Bíblia, na passagem, que esta 4ª e última visão de Daniel, ela é precedida por um tempo de angústia. Ela é precedida por um tempo de apreensão, um tempo de abatimento. Isso está nos versos 2 e 3. Eu leio novamente os versos 2 e 3 para situar você. Daniel diz: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, nós somos informados aqui pelo próprio Daniel que ele viveu 3 semanas inteiras de angústia. 21 dias de abatimento, sem vontade de comer, sem motivos para se alegrar. Ele não diz, mas a gente pode presumir 21 dias com longas noites de insônia. Então, esta 4ª e última visão de Daniel foi precedida por esse período de tristeza, de angústia, de abatimento, de luto. Esta 4ª visão veio a Daniel quando ele passava por um vale árido, por um período de grande abatimento, de grande desânimo. Então a gente se pergunta, qual a razão do desânimo de Daniel? Por que foi que Daniel entrou neste período de 3 semanas de abatimento? Queridos, o texto não diz, não há no texto resposta para essa pergunta. Mas eu acredito que nós temos aqui uma pista. O texto diz que isso aconteceu no 3º ano de Ciro. Então a gente tem uma pista aqui. Era o 3º ano de Ciro. Você se lembra o que aconteceu no 1º ano de Ciro? Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros e reconstruir o templo. Agora já é o 3º ano de Ciro. O que está acontecendo no 3º ano de Ciro? Você vai descobrir o que está acontecendo no 3º ano de Ciro se você ler Esdras capítulo 4. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, depois você chega em casa, você leia o capítulo 4 e você vai entender o que estava acontecendo no 3º ano de Ciro. Eu vou fazer aqui para você agora um rápido resumo
do capítulo 4 de Esdras. Esdras 4 descreve a oposição que o povo de Israel enfrentou ao tentar reconstruir o templo em Jerusalém, após a volta do exílio babilônico. Quando as obras de reconstrução começaram, os samaritanos que viviam lá na terra ofereceram ajuda aos judeus. Mas esta ajuda oferecida pelos samaritanos foi rejeitada porque o samaritano era um tipo de judeu mestiço, havia perdido a sua pureza racial, havia se misturado com gentios e as suas crenças não eram crenças alinhadas com as crenças do povo de Israel. Portanto, o povo de Israel rejeitou a ajuda dos samaritanos. Por isso, os samaritanos resolveram sabotar a construção do templo em Jerusalém naqueles dias. Esdras 4, você vai ver lá, eles promoveram uma dura campanha de difamação contra os judeus. Escreveram cartas às autoridades, acusando os judeus de rebelião. E isso acabou desaguando na suspensão temporária da construção do templo. As obras de reconstrução foram embargadas por muitos anos, causando assim uma grande desilusão no povo judeu recém-liberto do cativeiro. Depois você confira essa história lá no capítulo 4 de Esdras. Então, o povo que no primeiro ano de Ciro havia voltado da Babilônia com grande alegria, com enorme esperança de reconstruir a vida em Jerusalém, está agora no terceiro ano de Ciro, enfrentando uma dura oposição dos samaritanos que viviam lá. Daniel não havia voltado, Daniel estava ainda na Babilônia. Talvez por causa da sua idade avançada, talvez por causa dos seus compromissos ainda com o reino, com o império. Ele era um homem dos corredores do palácio. Nós não sabemos a causa. O certo é que Daniel havia permanecido na Babilônia, mas de lá deve ter ouvido falar desses contratempos. E agora, terceiro ano de Ciro, tendo ouvido falar dessa situação, Daniel ficou muito perturbado. Daniel, então, possivelmente por isso, entrou em um período de tristeza, em um período de angústia, em um período de abatimento e luto. Foi exatamente neste contexto que o Senhor deu a Daniel a quarta visão que fecha o seu livro. Mas por que é que a volta a Jerusalém estava sendo uma decepção? Por que é que Daniel reage assim? Por que é que aquela empolgação inicial havia arrefecido? Irmãos, talvez Daniel tenha deixado de perceber algo muito importante que lhe foi revelado na terceira visão. Nós já pregamos a respeito da terceira visão. Nós vimos no último sermão desta série que na terceira visão de Daniel, o Senhor deixou claro para ele
que o fim do cativeiro babilônico não seria ainda a libertação final para o povo. Deus deixou claro na terceira visão que um livramento ainda maior e definitivo estava reservado para o povo num futuro distante. Um ungido muito maior do que Ciro haveria de se levantar num futuro distante. Então, talvez Daniel não tenha atentado para este fato de que a libertação do cativeiro babilônico não seria ainda a libertação final e definitiva para o povo. Aqui está, então, a ambiguidade que estava deixando Daniel confuso. No terceiro ano de Ciro, o povo já estava livre. A libertação, conforme anunciada por Jeremias, depois de 70 anos, agora é uma realidade. Mas ainda não era a libertação final e definitiva. Então, naqueles dias, o povo de Deus estava vivendo uma situação ambígua, uma ambiguidade do já e do ainda não. O povo já havia sido libertado do cativeiro babilônico, mas ainda não era a libertação final e definitiva. Eles já estavam de volta à sua terra e já tinham começado as obras de reconstrução, mas ainda não tinham concluído as obras de reconstrução. O exílio babilônico já tinha terminado, mas o povo ainda enfrentava a oposição dos samaritanos. Você consegue perceber aqui a experiência ambígua do povo naqueles dias? Você consegue perceber aqui a tensão entre o já e o ainda não? Irmãos, a vida cristã é análoga a esta situação. Assim também acontece na vida cristã. E muitos cristãos ficam perturbados, confusos, por não compreenderem esta tensão que caracteriza a experiência cristã. Irmãos, a vida cristã é marcada por uma ambiguidade semelhante. O cristão também vive a tensão entre o já e o ainda não. A nossa experiência cristã é análoga, é parecida com a experiência do povo de Israel naqueles dias. Você se lembra de que na terceira visão Deus revelou a Daniel que um ungido muito maior do que Ciro estava a caminho. E ele traria uma libertação muito maior e definitiva. Você se lembra que foi dito a Daniel que esse ungido, muito maior do que Ciro, faria cessar a transgressão, daria fim aos pecados, expiaria a iniquidade e traria justiça eterna. Releia o capítulo 9 de Daniel, está lá. E nós afirmamos naquela ocasião que esse ungido anunciado a Daniel, muito maior do que Ciro, que haveria de trazer a libertação definitiva, é Jesus Cristo. E nós vimos no último sermão que esse ungido seria morto. E aprendemos naquela ocasião que Deus traria a vitória final de uma maneira inusitada. Ele venceria por meio da sua morte. Na sua aparente derrota estaria a vitória do povo de Deus.
Ele venceria pelo poder do seu sangue. Pois bem, Cristo já veio, já derramou o seu sangue na cruz. Mas será que ele realizou mesmo aquelas coisas que, segundo a terceira visão dada a Daniel, ele faria? Será que ele deu fim aos pecados mesmo? Será que ele trouxe a justiça eterna? Será que ele trouxe o reino de paz e justiça aos homens? Onde está este reino de paz e justiça que ele haveria de trazer? Irmãos, o Novo Testamento nos ensina claramente que este reino de paz e justiça já veio com a primeira vinda do Senhor Jesus. Se não, vejamos. Você sabe que João Batista foi o precursor do Messias. Ele veio para preparar o caminho para a chegada do Messias. E você que está familiarizado com a Escritura, sabe que João Batista pregava a respeito da proximidade do reino. João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus anunciou também a chegada deste reino com palavras semelhantes a estas palavras de João Batista. Jesus Cristo dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O anúncio que Jesus fazia era semelhante ao anúncio feito por João Batista, com ligeira diferença. João Batista dizia: o reino de Deus está próximo. Jesus dizia: o tempo está cumprido. Então, irmãos, esta pequena diferença sugere para nós que Jesus Cristo anunciou a chegada do reino. João Batista anunciava a proximidade dele. Certa vez, João Batista mandou a perguntar a Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. Lembra como é que foi que Jesus respondeu? Jesus fez uns milagres e disse aos emissários de João: vá dizer a João o que vocês estão vendo. Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Digam para João o que vocês estão vendo. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu mostrando sinais da presença do reino. Os milagres de Jesus são sinais apontando para a natureza do reino que ele trouxe. Quando Jesus curava um enfermo, ele estava dando um sinal, dizendo: olha, eu vim trazer para a terra um reino onde enfermidades não mais existirão. Quer uma demonstração disso? Levanta e anda. Eu vim trazer para a história um reino onde a morte não estará mais presente. Quer uma demonstração? Quer um spoiler? Lázaro, vem para fora. Então, cada milagre era um sinal da presença do reino. Certa vez Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Ele então disse que não fazia sentido. Como assim? Expulsar demônios pelo poder do maligno? Isto não faz sentido, não tem lógica. Isso significaria que o reino do maligno estaria destruindo a si mesmo? Jesus disse: não faz sentido. Jesus disse: eu expulso demônios pelo
poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E quando eu faço isso, esse é um sinal de que o reino de Deus está presente. É um sinal de que Satanás foi destronado. O príncipe deste mundo foi vencido. Está presente na história dos homens aquele que veio para derrotar Satanás. Talvez você diga, mas reverendo, como assim? Jesus trouxe o reino de paz e justiça, mas a gente continua tendo problemas. A gente continua enfrentando enfermidades. A gente continua sofrendo com pandemias. A gente continua enfrentando guerras, injustiças. A gente continua tendo que conviver com a morte. A gente continua sepultando os nossos entes queridos. Onde é que está esse reino? Como é que ele veio? Certa vez Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu: olha, o reino de Deus vem não com visível aparência. Não dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Irmãos, isso significa que, embora o reino de Deus já esteja presente entre os homens, desde que Jesus veio aqui, ele está presente de uma maneira misteriosa. Ele ainda não é perceptível aos sentidos. Ele ainda não pode ser percebido senão pela fé. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus já está presente desde que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. E foi assunto aos céus. E recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele já reina. Mas este reino ainda não se manifestou em toda a sua plenitude. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando pela consumação deste reino que já veio. Deste modo, irmãos, a experiência cristã é ambígua. Ser cristão é viver essa tensão do já, mas ainda não. Jesus já reina, mas o seu reino ainda não foi consumado. Jesus já derrotou Satanás. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, mas ainda existem focos de resistência a serem vencidos. Ainda existem oposições a serem eliminadas. Na verdade, a antítese entre os dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás, foi até intensificada com a primeira vinda de Jesus. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Então, ser cristão é viver essa tensão entre o já e o ainda não. Talvez aqui a imagem do Êxodo nos ajude a ver melhor esse ponto. Quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, ele não colocou o povo imediatamente na terra prometida. Ele os levou a peregrinar por 40 anos pelo deserto. Assim também acontece com a igreja hoje. Deus nos libertou da escravidão do pecado pelo sangue do Cordeiro, assim como ele fez lá no Egito,
por meio do sangue de um cordeiro no umbral da porta, libertou o seu povo, ele também nos libertou do cativeiro do pecado pelo sangue do cordeiro. Mas assim como ele não levou o povo de Israel imediatamente para Canaã, a terra prometida, antes o levou pela peregrinação por 40 anos, ele também nos libertou do cativeiro do pecado e não nos insere imediatamente em novos céus e nova terra. Antes, ele nos faz peregrinar pelo deserto da vida. Já libertos, mas ainda não na terra prometida, no deserto. Assim é a vida cristã. Quando ele nos liberta da escravidão do pecado, ele não nos aperfeiçoa de uma vez. Ele não nos coloca imediatamente em novos céus e nova terra. Ele nos faz peregrinar pelo deserto da vida para nos aperfeiçoar. E a viagem no deserto não é fácil não é? Há momentos que ela se torna dura. Há momentos que a gente fica desanimado. Há momentos que a caminhada é desalentadora. E às vezes a gente fica como as nossas crianças quando fazem viagem longa de carro conosco. Não é assim? Eu não sei os seus filhos, mas os meus filhos, quando pequenos, eu vinha de São Paulo aqui para essa região nas férias, saía de São Paulo e começava a perguntar: pai, falta muito? Está chegando? Eu, às vezes, irmãos, fico assim no deserto da vida. Tem hora que eu pergunto para o pai: ainda está longe de Canaã? Falta muito para chegar? Não é assim? Mas é assim que a vida cristã funciona. Já libertos, mas ainda não na terra prometida. Libertos, mas ainda no deserto. Você tem que entender, é assim que a vida cristã funciona. Senão, assim como Daniel, você pode ficar confuso. Assim como Daniel, você pode ficar perturbado. Se você não entender essa natureza ambígua da vida cristã, a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, não significam o fim do conflito para nós. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Muitos cristãos ficam desanimados por não compreenderem esta ambiguidade, esta tensão entre o já e o ainda não. Alguns erroneamente acreditam que ao se tornarem cristãos, todos os seus problemas desaparecerão. Esperam que a vida cristã seja marcada por saúde boa, prosperidade, ausência de problemas, de dificuldades. Tem até falsos profetas que prometem isso. Mas não é assim que a vida cristã funciona. Não é assim. Assim como o fim do exílio da Babilônia não significou o fim dos problemas para o povo de Deus nos dias de Daniel, a sua conversão a Jesus não coloca fim nos seus problemas. A vida cristã é marcada por ambiguidades. Você vai dizer: mas reverendo, então, não vale a pena ser cristão? Que diferença faz? A diferença faz é que quando Deus fez o seu povo peregrinar por 40 anos pelo deserto, Deus esteve todos os dias com eles. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água jorrando da rocha, maná caindo do céu.
Mar Vermelho se abrindo. Deus leva o seu povo pelo deserto, mas Deus não permite que o seu povo peregrine sozinho. Isso faz toda a diferença. E a certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Isso faz toda a diferença. Então, irmãos, a vida cristã é marcada por essa natureza ambígua. Ser cristão é viver a tensão do já e o ainda não. Você já não é mais escravo do pecado. Não há mais nenhuma condenação para você. Mas você ainda não chegou na terra prometida. Pecado tenazmente vai assediar você até o final. E você vai ter que aprender a orar como as crianças aprenderam hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você ainda não chegou na terra prometida. Novos céus e nova terra ainda é um aspecto futuro da nossa experiência. Entender isso, meus irmãos, vai fazer toda a diferença no modo de compreender a experiência cristã. Entender isso vai ajudar você a lidar de maneira sábia com a vida neste mundo. A minha oração é para que você entenda melhor a natureza da vida cristã. Ser cristão é viver essa experiência ambígua. Já, mas ainda não. Que Deus nos ajude a compreender isso, para nossa própria felicidade, mas, sobretudo, para a glória do nome dele. Amém.